Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Bom, nessa aula nós iremos trabalhar os gêneros textuais. Vamos dar continuidade ao estudo dos poemas. Na última aula, fizemos uma análise da estrutura do poema, ou seja, o que é que caracteriza um poema? Quais são as características presentes em um poema? Tá? A gente viu isso na última aula e hoje a gente vai dar continuidade, vamos falar um pouco mais sobre essa estrutura e também vamos falar sobre alguns aspectos do poema e realizar algumas atividades, beleza? Para vocês que não viram a última aula, aconselho que vocês vejam, né? Porque ela fala sobre a estrutura do poema, o que é que precisa ter em um poema, tá bom? Portanto, foi uma aula muito importante para que a gente possa prosseguir para essa segunda aula aqui. Vocês vão precisar ter assistido a primeira, tá bom? Que falamos sobre a estrutura. Então, vou pedir já que vocês peguem seus livros de gêneros textuais e abram na página 63. Livro de gêneros textuais, página 63. Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou aproveitar aqui e colocar o nosso cabeçalho, tá bom? Pronto, pessoal. Então, página 63. Temos aí um texto logo de primeira. O título do texto é Ismália. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Aqui está o nosso texto, tá? Cujo título é Ismália. Vamos realizar a leitura juntos, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Então, quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Muito bem. Então, a gente percebe aqui, como a gente viu na última aula, a divisão do poema com as estrofes e os versos. Tá? As estrofes são a composição de versos, os versos são as linhas, e esses versos juntos eles formam as estrofes. Aqui a gente percebe que é um poema formado por estrofes de 4 versos. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. 5 estrofes de 4 versos, tá bom? É a composição deste poema. Então, Ismália,
colocar aqui. Ismália, composição. 5 estrofes de 4 versos. Cinco estrofes de 4 versos, tá? É a composição desse gênero aí, desse poema, Ismália. Aí, como a gente também viu na última aula, dependendo da quantidade de versos, ele recebe uma nomenclatura, ele recebe uma classificação. Ó, diferentemente da prosa, cuja organização se dá em parágrafos, a organização interna do poema se dá por meio de versos e estrofes. Verso é cada linha do poema, e estrofe é o conjunto de versos. Os versos podem ser caracterizados pela sua musicalidade, conseguida pela recorrência da posição de sílabas fortes e fracas, alternadas no verso, que a gente chama de metrificação e versificação. As estrofes variam de acordo com o número de versos e podem ser. Aí temos aí nome da estrofe, temos dístico, número de versos, 2 versos. Aí, ou seja, estrofes com 2 versos são chamadas de dísticas. Terceto são estrofes com 3 versos, tá? A quadra ou quarteto são estrofes com 4 versos. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui 5 quadras, né? Que são 5 estrofes com 4 versos. Quinheto ou quintilha são estrofes com 5 versos. Sexteto ou sextilha, estrofes com 6 versos. Sétima ou septilha são estrofes com 7 versos. E oitava são estrofes com 8 versos. Nesse caso aqui, ó, temos o que, pessoal? Temos uma quadra ou um quarteto, pois cada estrofe possui 4 versos. Então, fizemos a análise aqui. Deixa eu colocar aqui. Quarteto. Beleza. Vamos agora voltar aqui e vamos responder algumas questões referente a esse texto que a gente acabou de ler aqui, tá bom? O que podemos interpretar a partir dos versos? Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Qual é a interpretação que nós temos desse texto quando nós lemos essas duas partes aí? Que a alma dela subiu ao céu e o corpo desceu ao mar. Quando a gente volta aqui ao poema, a gente analisa, ó, pois na torre a sonhar, viu a lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo no luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, bufaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, esse verso, quando ele vai falar isso, que sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar, quer dizer que ela tentou voar e não conseguiu, consequentemente veio a óbito, né? Veio a falecer, porém a sua alma subiu ao céu. Mas o corpo, né? A carne, o físico, ele caiu no mar, devido à altura que ela estava. Ela estava aqui em cima de um castelo, né? Pulou, né? Tentou voar, não conseguiu, veio a morrer, né? Então o corpo ficou para trás e ela, sua alma subiu ao céu. Tá bom? Segundo, nos versos, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Que tipo de artigo foi utilizado para se referir à lua? O que isso significa no contexto? Qual foi o artigo, pessoal, que foi utilizado nesse verso aí? O artigo definido ou o artigo indefinido? Estudamos isso aí em sala, viu? Nas aulas de gramática. Então, qual é o artigo presente aí nesse texto? Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Temos o artigo aí. O artigo presente nesse texto aí, pessoal, é o artigo indefinido. Viu uma lua no céu. Tá? É um artigo indefinido. O que ele significa no contexto? Significa que é uma lua
não específica, tá? É uma lua aleatória. E por ser uma lua aleatória, não é uma lua específica. Bom, por isso que foi utilizado o artigo indefinido, ou uma lua, tá? E não a lua. Ela viu uma lua, tá bom? Conforme a sílaba tônica, como podemos classificar o título do poema? Bom, o título é Ismália. Lembra que a gente viu a classificação de acordo com a posição da sílaba tônica, paroxítona, proparoxítona e oxítona. Nesse caso aí, qual seria a classificação desse título aí? Ismália. 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 Acham que seria o quê? Proparoxítona, paroxítona ou oxítona? Percebam onde está a posição da sílaba tônica. Ismália, tá bom? A sílaba tônica ela está aqui no meio, tá? Ismália, no meio, tá bom? Então, qual seria aí a classificação para essa palavra? Paroxítona, oxítona ou paroxítona? Oxítona é quando a sílaba tônica está no final, tá? Na última sílaba. Paroxítona é quando está na penúltima sílaba. E proparoxítona é quando está na antepenúltima sílaba. Então, nesse caso aí, como está na penúltima sílaba, a gente diria aí que é uma proparoxítona. Perdão, paroxítona, pessoal. Paroxítona, está na penúltima. Antepenúltima seria proparoxítona, tá bom? Então, é uma palavra paroxítona. Quarto, o que se depreende dos versos? As asas que Deus lhe deu, flaram de par em par. Ou seja, o que é que nós conseguimos entender aí? Só um minutinho, tá, pessoal? Ou seja, o que é que nós conseguimos entender aí desse aí? As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. O que é que a gente consegue entender aí? Ó, em sua falta de lucidez, Ismália julgou ter criado asas e ser capaz de voar. Ou seja, ela basicamente enlouqueceu. Tá? Ela entendeu que tinha recebido asas do além, né? Que na verdade ela não tinha recebido, tá bom? E tentou voar. E o resultado foi que ela morreu, né? Quando ele fala em sua lucidez, a gente entende que ela então tinha ficado louca, né? Ela ficou louca, imaginando aquela situação, imaginando aquela cena, acabou confiando na sua lucidez, na sua loucura, pulou e, infelizmente, não resistiu e veio a morrer, tá? Infelizmente. Bom, quinto, substitua a palavra destacada no verso por outra de igual sentido. Substitua a palavra destacada no verso por outra de igual sentido. A gente tem aí, e no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o significado da palavra desvario seu, e vocês vão substituí-la por um sinônimo, ou seja, uma palavra que tenha o mesmo significado, tá bom? Aí vocês vão primeiro no dicionário e vocês vão pesquisar o significado de desvario, tá bom? Desvario. Aí vocês pesquisam e vocês vão colocar aqui o sinônimo. Para essa atividade eu vou dar um minuto para vocês, que é o tempo que vocês podem pesquisar, tá bom? E depois responder, tá bom? Um minutinho para vocês responderem.
Pronto, pessoal, pesquisaram aí. Pronto. Desvario significa falta de lucidez, tá? Falta de lucidez. Não estava lúcida, ou seja, estava louca. Então, desvario é como se significasse loucura, falta de lucidez, falta de racionalidade. Então, a gente poderia substituir e no desvario seu, e na loucura sua, e na loucura sua, na ilucidez sua, né? Delírio seu. Bom, são várias as possibilidades aí que podem substituir a palavra loucura, tá? Vamos lá. O poema trabalha com inúmeras antíteses. Antíteses, identifique-as. Antíteses, pessoal, é o oposto de algo, tá? Por exemplo, o oposto de bom é mal, o oposto de legal é chato, tá? Então, antíteses são opostos, tá? Palavras opostas umas às outras, como se fossem antônimos, tá bom? Então, vocês vão identificar essas antíteses presentes no texto. Aí vocês vão retomar ao texto, tá bom? Retomar ao texto e vocês vão identificar essas antíteses, ou seja, essas palavras que possuem significados contrários, opostos umas às outras. Tá bom? Ó, vamos lá. Maria enlouqueceu, pois a coisa sonhava. Viu uma lua no céu, uma lua no mar. Ó, céu e mar, antíteses, tá bom? Se perdeu, banho azul no ar. Queria subir ao céu, subir e descer. Antíteses. Perto, longe. Alma, corpo. Subiu e desceu. Pronto. Essas são algumas antíteses que nós conseguimos encontrar presentes nesse poema. Ou seja, aquelas palavras que representam um sentido oposto da outra. Bom, então, a gente tem essas aí presentes nesse texto. Tá? Aí temos aqui também. Qual o tema trabalhado no poema? De que forma as antíteses já acentuam essa temática? Qual é o tema trabalhado nesse poema, pessoal? O tema é a lucidez, né? A lucidez de Ismália, a sua vontade de voar, né? De que forma as antíteses já acentuam essa temática? Ou seja, como é que as antíteses, as palavras de valor contrário, como é que elas intensificam esse poema? É uma resposta um pouco pessoal, né? Mas elas intensificam esse poema de forma que deixa dar sentido real e irreal àquilo, né? Ao que está sendo mostrado aí. Então, as antíteses, as palavras de valores opostos, elas se combinam para mostrar a realidade entre a verdade, né, e a lucidez. A lucidez, né, o caso dela, né? Pronto. Temos um segundo texto aqui, pessoal. Esse segundo texto, texto 2, Autopsicografia, de Fernando Pessoa. Esse aqui é uma breve reflexão acerca dos poetas, né? E como ele, de acordo com Fernando Pessoa, né? Como ele é um fingidor, né? Como ele finge a sua dor e os seus sentimentos. Aí temos aí, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Então, nessa reflexão de Fernando Pessoa, ele fala sobre como o poeta ele finge seus sentimentos de forma que outras pessoas não o sintam, apenas ele. Tá? Ele diz aí que o poeta é um fingidor, que ele finge tão completamente que chega a fingir que é a dor de verdade, a dor que ele passa a sentir de verdade. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que eles não têm. Ou seja,
Os leitores, ao lerem os poemas dos poetas que sentiram a dor, não sentem dor, não conseguem receber a dor que foi representada ali naquele poema. E assim nas calhas de roda, gira, a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Ou seja, o poema é visto apenas como uma forma de entretenimento para as pessoas que o leem, mas para os poetas é visto como uma forma de expressar a sua dor. E aqui temos algumas curiosidades sobre Fernando Pessoa. Ele tem paixão pela astrologia, ele gostava muito de astrologia, né? Fernando Pessoa é um poeta, se vocês quiserem pesquisar sobre a sua vida, vale a pena. Ele fazia mapas astrais de amigos, parentes, conhecidos e até de personalidades históricas. Ok. Ele também tinha um hábito de escrever em pé. Okay, muito bem. Bom, essa outra atividade aqui, pessoal, a gente vai realizar para a gente poder finalizar, tá bom? Primeiro, qual é o tema desse poema? Do que é que esse poema ele retrata aí, tá bom? O foco principal do poema, pessoal, como eu acabei de explicar para vocês, é retratar a dor que os poetas sentem e a forma como o poema ele é interpretado. Então, o poema ele tem como tema a formação, a interpretação do poema e da representação dele para o poeta e para o leitor. Ou seja, como o poeta e como o leitor veem o poema. Segundo, qual é o impasse vivenciado pelo poeta no processo de criação? Ou seja, qual é a dificuldade, qual é o impasse, tá? Que ele sente aí no processo de criação do poema. Essa resposta está presente lá na primeira estrofe, né? Onde ele fala que aí é um fingimento. Então, a questão do impasse aí do poeta, né, é questão de fingir. Primeiro ele precisa fingir, né, o que ele está sentindo para poder passar aquilo ali para o papel. Bom, então, um dos impasses é o fingimento, beleza? Vamos lá agora para o terceiro. Que alternativa não está de acordo com o poema? Aí a gente tem aí, letra A. O poema expressa os sentimentos reais e imediatos vivenciados pelo poeta. Letra B. O poema é fruto da criação e do trabalho de linguagem elaborado pelo poeta. Letra C. A autopsicografia é um poema metalinguístico, pois tematiza o processo de criação. D. Há um diálogo entre o eu e o do escritor, ser criador real, e o eu poético, personalidade fictícia. Letra E. Cada leitor vivencia a dor fingida pelo poeta de acordo com sua experiência pessoal. Ou seja, o que não está de acordo, aquele que não é correto. A letra B, a letra C, a letra D, a letra E, todas estão corretas, todas vão de acordo com o poema e as suas características. A única que não está correta é a letra A. O poema expressa os sentimentos reais imediatos vivenciados pelo poeta. Não. Ele acabou de falar que o poema ele é fingido. O poeta ele passa pelo processo de fingimento para fingir aqueles sentimentos e conseguir passá-lo ali. Tá bom? Pronto. Na próxima aula a gente continua o restante do quarto que tem diante, tá bom? Nosso tempo acabou aqui. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e estejam gostando de estudar sobre o poema e sobre as suas estruturas e suas características, tá bom? Próxima aula a gente continua, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição no Class F, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.